Eu estava numa fase que eu tinha tudo que eu sempre quis. Eu tinha estabilidade financeira, paz no casamento. Era uma fase que eu estava dedicada só para mim. Eu podia fazer tudo, mas faltava algo. Algo dentro de mim não me deixava ser completa. Viver para mim se tornou um martírio e eu não conseguia mais conviver com aquela vida que eu estava tendo. Então eu só pensava em dar um fim na minha vida. Por isso que eu comecei a pensar em suicídio. Eu achava que o suicídio era a forma de me livrar daquele tormento que eu estava vivendo. O médico então me falou que ele já havia me dado várias substâncias de ponta e que eu não reagia a essas substâncias e que se eu teria alguma fé para eu buscar em algum outro meio. Mas mesmo assim eu achei que o erro era dele e busquei opinião em mais 2 psiquiatras que também não resolveram. Eu me tornei uma pessoa ansiosa, nervosa e comecei a ter vários medos. Eu tinha medo que algo acontecesse com meu marido no trabalho. Eu sempre achava que alguma coisa ruim estava para acontecer. Então eu vivia sobressaltada. Eu já não tinha mais paz, porque era 24 horas eu à espera que alguma coisa de ruim fosse acometer ou a mim ou ao meu marido. E eu comecei a ter medos assim de um ventilador de teto. Eu achava que ele poderia cair, me atingir. Então eu procurei retirá-lo e eu tinha medo de lugares fechados, achava que alguma coisa iria acontecer. Então eu comecei a parar de frequentar. Então eu comecei a me isolar um pouco. O medo começou a me dominar. Eu não conseguia combater aquilo. Eu comecei a ficar cada vez mais fechada, né? Reclusa, dentro de casa, sem fazer as coisas que eram normais de eu fazer. Eu comecei a evitar de ir a shopping, cinema, porque eu achava que era fechado e que poderia ocorrer um incêndio. A minha cabeça pensava várias coisas. E eu parei de sair, eu saía bastante, mas esses locais e outros assim eu já não conseguia mais frequentar. Eu vi que tinha alguma coisa diferente em mim, então eu sozinha fui procurar uma psicóloga. E nas consultas ela falava para mim, olha, você precisa de um psiquiatra. Foi me diagnosticado síndrome do pânico, eu fui ao psiquiatra e eu sentia meu coração acelerar, a minha pressão arterial subia, eu ficava trêmula, com falta de ar e a minha mente ficava embaralhada. E eu cheguei e era como se eu estivesse morrendo, tendo um ataque cardíaco e para mim eu ia morrer. E eu fui levada ao psiquiatra assim. Ele me explicou que isso era síndrome do pânico, que eu teria que tomar medicações, né, fortes para aquilo. Na consulta eu falei que eu não iria parar de beber, mas ele falou que eu teria que parar porque o medicamento era forte. E foi quando começou a minha saga com os remédios controlados. Porque aí eu já conhecia, né, o Rivotril e eu sempre tinha que ter um remédio na bolsa para eu me sentir mais calma. Só que mesmo assim eu dava crise. E quando eu dava crise, eu tinha que colocar o remédio sublingual rápido, porque eu ficava completamente descontrolada. A minha pressão subia muito e eu achava que eu ia morrer. E eu tomava toda a medicação, eu comecei a fazer tudo o que o psiquiatra falava. E ele falou que eu precisaria fazer 30 minutos de exercício físico todo dia para liberar substâncias no cérebro. Então eu fiquei fazendo todo dia religiosamente. E como não deu certo, ele falou, então vamos tentar tricô, crochê, coisas manuais. E eu me matriculei e fiz. E depois ele falou, tem que encarar os medos. Então vai ao cinema, faça viagens de 2 horas de voo. Eu tentei fazer também, não deu certo. Eu aferia a pressão de 15 a 20 minutos. Eu andava com o aparelho na bolsa e se eu saísse de casa por algum motivo eu lembrasse que o aparelho não estava na bolsa ou o remédio, o calmante, eu tinha que voltar. Eu já cheguei a ir a uma consulta no cardiologista, chegar lá, já está quase na minha vez e eu lembrar que eu estava sem o remédio na bolsa e o aparelho de pressão. Saí, tive que voltar a casa para buscar e o cardiologista falava, olha, o seu problema não é o coração, o seu problema é na cabeça.
Eu tinha muita fé nesse psiquiatra, porque ele era um médico muito bom, ele era especializado na mente, na cabeça humana, e a minha psicóloga falava que ele tinha sido a referência para ela. Então eu falava, esse médico e esses remédios, que ele só me dava remédios caros de ponta, eu tinha certeza que ele iria me curar. Mas não foi, passou-se 2 anos, e eu continuava a dar as crises. Eu espaçava um pouquinho, mas dava crise. Eu cheguei a ir ao psiquiatra de 15 em 15 dias. E ele falava, não posso mudar a medicação, não posso, tem que esperar o remédio fazer efeito. E quando chegou no 3º ano de tratamento, foi quando eu já estava a passar para depressão. E ele, quando viu o meu quadro, porque eu emagreci muito, eu não conseguia mais comer, eu não conseguia tomar banho. Então, viver para mim se tornou um fardo. E meu marido, essa altura, teve que sair do trabalho, porque aí eu já estava completamente entregue aos sintomas. Eu só ficava deitada, tomando medicação, sem comer. Eu fiquei muito, muito magra. E quando nós chegamos ao psiquiatra, ele explicou, olha, para o meu marido, passou para depressão. Foi quando o meu marido falou para ele, é melhor eu tentar fazer outra viagem. E ele falou, vai ser chutar cachorro morto. Olha o quadro, como ela está, elas têm que sair desse quadro. Foi quando ele perguntou se meu marido e eu tínhamos alguma fé. E meu marido falou que cria em Deus, que era cristão. E ele falou, então você procura ajuda nesse lado, procura o seu pastor, porque eu não sei, não estou conseguindo. Ela não reage às medicações. Eu achava que para mim a solução era me matar. E a minha tia insistiu e eu cheguei à igreja completamente descrente, com preconceito. Eu achava que ali é que eu não ia receber nada mesmo, que não era ali. E na primeira reunião eu não senti nada, falei para minha tia, tá vendo? Porque eu queria uma cura rápida. Eu queria que alguém me livrasse daquilo que eu estava sentindo por dentro, aquela opressão, aquela angústia. E na primeira reunião eu não saí, eu não consegui ver. Mas a minha tia falou, vamos mais uma vez, se dá essa chance. Você já tentou tantas outras coisas? E eu fui novamente. E nessa segunda reunião eu senti como se algo tivesse me soltado, uma opressão que não me deixava respirar. E eu vi um pequeno sinal. Mas ali eu comecei a despertar, falei, poxa, então, se isso caiu, as outras coisas eu posso conseguir com essa fé que eles estão me mostrando aqui. Foi quando eu comecei a fazer e a buscar nas reuniões e descobri a força, a fé, voltei a ter força para lutar com aquilo, porque eu não estava tendo força para lutar contra aquela situação sozinha, eu não estava conseguindo. A primeira coisa que eu comecei a notar é porque eu comecei a perder os medos. Os medos que me paralisavam, eles não me paralisavam mais. Eu comecei a ter uma fé, uma força, uma certeza de que aquilo ia passar, de que Deus era comigo, que eu nunca tinha obtido. Eu sou muito feliz, eu tenho paz, porque eu sempre quis ter uma paz, que por mais que eu buscasse em várias outras coisas, eu não entendia o que as pessoas falavam que era essa paz interior. E eu não entendia, e agora eu tenho, é uma paz, é uma certeza, é uma felicidade que você pode passar até por alguma luta, mas aquilo não te desestabiliza, não tira teu chão, você crê que Deus é contigo. E eu sou uma pessoa calma, hoje em dia eu não tenho mais medos, não vivo aterrorizada, eu vivo em paz, eu deito, durmo, eu não tomo mais nada, nem um chá para dormir eu tomo, eu não preciso de mais nada. Milagre de Jesus mesmo, minha vida, porque só quem passou pela depressão sabe, assim, que foi a pior coisa que eu pude experimentar toda a minha vida. E só quem passou para saber o poder que Jesus tem, que Ele cura realmente.